Olha só, a Bíblia fala em Mateus capítulo 5, versículo de número 13, que diz assim: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurará o sabor? Para nada mais presta, a não ser para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, é o que a Bíblia diz. Jesus usou duas analogias com relação aos cristãos. Ele disse que nós éramos o sal e a luz do mundo, éramos o sal da terra. O interessante é que o sal aponta para o caráter interior na vida do cristão e a luz para a conduta exterior. Isso é muito forte. Vamos ver aqui sobre 5 características acerca do sal. Em primeiro lugar, irmão Júlio, o que é que eu aprendo com o sal? É que o sal, ele dá sabor. Sim, em primeiro lugar, o sal, ele tem o poder de dar sabor. O sal tem a função de dar sabor à comida. Todavia, se o nosso comportamento for igual ao daqueles que estão lá fora, não se fará diferença alguma. Somos chamados para dar sabor a esta geração. Quando a vida e o povo de Deus se aproxima de outras pessoas, elas percebem que a nossa presença muda o ambiente, muda tudo aquilo que está ao seu redor. Será que nós temos mudado o ambiente? Como o sal tem o poder de mudar o sabor da comida? Veja que Jesus não disse vós sois os sais. No plural não, Jesus disse no singular, vós sois o sal. Ou seja, juntos, unidos, em comunhão, vinculados em amor, assim vocês serão sal da terra. O sal se manifesta dando sabor para quem se aproxima, para quem se mistura ali. Contudo, esse sabor só poderá ser percebido na comunhão, no relacionamento, no ambiente. Em segundo lugar, o que eu aprendo com o sal é que o sal ele produz sede. Sim, normalmente as pessoas nem pensam em Deus, mas um belo dia alguns decidem participar de uma reunião, de um culto conosco, e então muitas vezes eles, ouvindo os louvores, ouvindo a palavra, vendo a comunhão do ambiente, são despertadas a sentirem sede pela palavra de Deus, a sentirem sede por Deus. Só o fato de estarem numa reunião as expõe ao desejo de algo celestial. Todo ser humano tem um vazio grande dentro de si e só quem pode preencher é Deus. E assim começam a sentir interesse por Deus. Isso é o sal, salgando, provocando uma sede nas pessoas através do Espírito Santo. Podemos ver o sal atuando nas pessoas quando se envolvem conosco, quando são influenciadas a beber da mesma água que um dia bebemos pelo Espírito Santo de Deus. É o sal que desperta, é o sal que desempenha a função de gerar sede. As pessoas não querem meramente mudar de religião, não, mas se sentirem sede, perceberão a necessidade que tem de Deus. O que precisamos é ser crentes, cristãos, cheios do Espírito Santo, na boca das pessoas. Em terceiro lugar, vemos que o sal, ele preserva da deteriorização, da destruição.
O sal tem esse poder de preservar, sim. A função do sal é preservar da deteriorização e impedir o apodrecimento. Esta é a função do sal. O sal foi colocado no mundo para impedir que ele se autodestrua. Estamos aqui para impedir que o mundo apodreça de vez. Se a sociedade está corrompida, apodrecida, o primeiro motivo é a presença de pouco sal. Não podemos culpar a carne por apodrecer, não. Deus colocou sal no mundo. Mas se está apodrecendo, talvez seja o problema de pouco sal, que não está cumprindo o seu real propósito. Nos dias de Jesus, o sal era o único meio de preservar a comida. E hoje, meu amigo, se o mundo está apodrecendo em grande parte, a responsabilidade é da igreja. A responsabilidade é minha, a responsabilidade é sua. Que não estamos conseguindo salgar. As pessoas muitas vezes acham que crescer em Deus é se trancar, é se enclausurar, é se isolar das pessoas, é não ter comunhão com mais ninguém. Não conversam, não dirigem as palavras a outras pessoas. Quantas pessoas não entram nos elevadores, nos shoppings, nos apartamentos, nos hotéis e não dão um bom dia, uma boa tarde? Pois imaginam que se mantiver um contato com alguém vão perder a unção. Isso é um tipo de espiritualidade individualista. Esta é a espiritualidade do monge trancafiado em um mosteiro. É simplesmente um sal que foi guardado, foi privado de salgar. Isso não é santidade. Não. Jesus andava no mundo, mas não era do mundo. Já percebeu a garça que anda na lama, mas não se mela? Somos chamados sim para fazermos a diferença no meio dessa geração incrédula, corrupta. Vivemos numa sociedade individualista, onde basta olhar para os muros, as cercas elétricas, os portões, as casas, onde as pessoas estão se enclausurando cada vez mais. Essa é a mesma mentalidade que está se refletindo na vida de muitos cristãos, onde pessoas preferem pensar na igreja um lugar é somente para eu e Deus e mais ninguém. Preste atenção em muitas igrejas, os muros, as muralhas que estão na frente, os portões, os porteiros, impedindo de pessoas se chegar para ouvir a palavra de Deus. Aumenta o tamanho da porta das tuas igrejas, tira esse muro da frente, tira esses gradeados da frente. Coloca grandes portas na frente da igreja, grandes janelas, para que as pessoas ouçam a palavra do meio da rua. Você sabia que a célula é uma terminologia da biologia e a anatomia e dá o entendimento claro de um vínculo? O lugar de sal, meu amigo, é lá fora. Também ninguém é sal sozinho, você sabia disso? Ninguém é sal sozinho, não. Só um grão de sal não produz efeito algum. O sal é corporativo, o sal é orgânico, o sal é feito de milhares de grãos. Enquanto estivermos aqui, o mundo não vai apodrecer, mas depois de sermos arrebatados, ele certamente vai se autodestruir, se autodeteriorizar. A Bíblia diz que o ministério da justiça já opera e guarda somente aquele que seja afastado daquele que agora o detém. Quando a igreja for arrebatada daqui, as coisas vão ficar feias. Mas enquanto estivermos aqui, precisamos salgar. Em quarto lugar, o sal ele causa ardência. Sim, já experimentou colocar sal na ferida?
a dor. O sal, quando é colocado numa ferida, ele gera uma dor insuportável, mas pode levar à cura. Nós que somos igreja temos a grande tarefa de passar o sal na ferida do mundo. Evangelizar nem sempre vai ser festa, não. Aqueles que muitas vezes estamos pregando, evangelizando, nem sempre vão sorrir para nós. Na verdade, às vezes vão até chorar. Mas é necessário passar o sal da palavra, o sal da verdade, o sal do evangelho. Quando é verdadeiramente pregado, meu amigo, ele arde. É pregar que Jesus está voltando. É pregar que o céu existe, mas também o inferno existe. O sal é para arder. O verdadeiro evangelho sempre arde, incomoda. Por isso precisamos arder na sociedade. O sal é sinal também de aliança. A Bíblia diz lá em Levítico 2,13 que toda oferta dos teus manjares temperarás com sal. Era a ordenança do Senhor, a oferta de manjares era temperada com sal. Mas a verdade é que o sal pode perder o sabor. O sal pode perder o sabor, sim. Eu sabia que o sal é um elemento químico, cloreto de sódio, que na realidade nunca perde a sua propriedade salina. Nunca deixa de ser sal, nem perde o sabor, porque é estável. Todavia ele pode ser misturado a outras substâncias impuras, tornando inútil, tornando perigoso. Quando é misturado com outro elemento químico, ele pode se transformar num veneno mortífero. O que é que você quer dizer com isso, irmão Júlio? A mistura nos fala daquela diferença peculiar que existe entre nós e o mundo, entre os nossos valores e os valores do mundo, entre a nossa ética e a ética do mundo. Quando essa diferença desaparece, perdemos o sabor. Temos sido advertidos com uma verdade muito séria. O mundo tem se tornado tão mundano, tão igrejeiro, e a igreja tem se tornado tão mundana que em muitos casos é difícil fazer a distinção entre igreja e mundanos. O que é que a Bíblia diz? Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Porque que sociedade pode haver a justiça com a iniquidade? Que comunhão pode haver da luz com as trevas? Que harmonia pode haver entre Cristo e o maligno? Que união pode haver do justo com o incrédulo? Que ligação existe entre o santuário e os ídolos? Porque nós somos santuários de Deus. Como Ele próprio disse, eu habitarei no meio de vós, eu andarei no meio deles, eu serei o seu Deus e eles serão para mim povo. Lá em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14 em diante. Deve haver diferença. Devemos ser pessoas nitidamente reconhecidas como alguém que serve a Deus. Não se trata somente de veste. É claro que a veste influencia também. Não se trata apenas do cabelo, mas de um coração puro, íntegro diante de Deus. Só seremos reconhecidos como discípulos de Cristo quando nos amarmos uns aos outros. Foi o que Jesus falou. Vocês serão meus discípulos quando vos amares uns aos outros, quando vos disser o que eu vos mando. Se tudo aquilo que nós fazemos, meu amigo, nada difere do que o mundo faz, então isso é um fato que o sal tem perdido o seu sabor. As pessoas no mundo muitas vezes estão atrás de dinheiro, riqueza, poder, status, fama, glamour. E se nós estivermos também em busca disso, seremos exatamente como eles. Qual é o lema do mundo? Cada um por si, Deus por todos.
se não andarmos em mansidão, não tivermos fome, sede de justiça, se não possuirmos um desejo de ver o mover de Deus, se não somos pacificadores, então é porque o sal tem perdido o sabor. A Bíblia diz que Jesus disse uma advertência muito forte: lembrai-vos da mulher de Ló. A Bíblia diz que a mulher de Ló, por olhar para trás, se transformou-se em quê? Numa estalta de sal. Quantas pessoas não estão olhando para trás? Quem sabe aquela mulher de Ló não olhou para trás e disse: nossa, como Sodoma era boa. Era bom viver em Sodoma. Quantas pessoas, muitas vezes nós não estamos dizendo como eu gostava daqueles filmes, como eu gostava daquelas festas, como eu gostava daquelas empresas, do trabalho, do lazer, como eu gostava das praias, como eu gostava do shopping center, como eu gostava de usar aquelas roupas sensuais. Olhando para trás, como a mulher de Ló. E a Bíblia diz que aquele que lança a mão no arado não deve olhar para trás. Devemos olhar para frente, para Jesus, para o autor e consumador da nossa vida, da nossa fé. Vamos olhar para Jesus. E aqui eu vou encerrar. A Bíblia também chama a gente de luz do mundo. Sois o sal da terra e a luz do mundo. A luz, ela tem uma função positiva de iluminar, de dissipar as trevas. Assim Jesus chama os seus discípulos para ser influência dupla no mundo. Sejam sal, sejam luz. Devemos impedir a propagação do mal. Como luz, devemos promover a propagação do Evangelho, da verdade, da beleza, da bondade de Cristo. O mundo já está em trevas. O mundo jaz do maligno. O maior perigo para a igreja não são os vírus lançados pelo maligno, não, mas os cânceres produzidos muitas vezes entre nós mesmos. Uma igreja dividida. O que é o câncer? O câncer são células do corpo que se importam apenas consigo mesma e vivem em função de destruir as outras células que estão normais. Isto é um câncer. Individualismo. Querendo destruir as outras células. Por isso que começa a crescer os tumores. Quando pensamos na analogia da luz, precisamos ter em mente 3 características. Em primeiro lugar, a luz, ela tem um poder de dissipar as trevas. Em segundo lugar, a luz é direção, a luz é rumo. E em terceiro lugar, a luz representa lucidez. A luz representa clareza, esclarecimento. Luz para o meu caminho é a tua palavra. Mas Jesus falou acerca do perigo da luz ser escondida. Não se pode esconder a luz debaixo do alqueire. O que era um alqueire? Era uma espécie de cesta usada para guardar os grãos da época. Não coloca a luz debaixo do alqueire, não. O que é que isso significa? Estarmos embriagados com as coisas, as necessidades físicas, as ansiedades da época presente, com o nosso sustento, com o pão, com o dia a dia. A luz pode ser escondida debaixo da cama. A cama fala de 2 coisas. Em primeiro lugar, de ociosidade. E fala de sensualidade. Pode olhar. A cama fala de descanso, de ociosidade. É na cama que existe a sensualidade também. Não se pode esconder a luz com essas coisas. A luz também pode ser escondida debaixo do vaso. Lucas 8,16. Ninguém, depois de acender uma candeia, cobre com um vaso.
Vaso pode significar aqui as vaidades da vida, os cuidados da vida. O lugar escondido nos fala do medo, da timidez para testemunhar do Senhor Jesus. Nós nos escondemos muitas vezes, nos ocultamos com medo de rejeição, de perseguição. Não vou pregar o evangelho não, porque senão vou ser perseguido. E aqui eu vou encerrar esta palavra. Fala de um certo servidor público que certa vez um pastor chegou dando a paz do Senhor para aquele homem, dizendo bem alto, dizendo paz do Senhor, meu irmão. E aquele servidor chegou para o pastor e disse: pastor, fala baixo. E o pastor olhou para aquele obreiro e disse: por quê? Porque aqui ninguém sabe que eu sou crente, senão vão me perseguir, senão vão querer tirar meu emprego. E o pastor olhou para ele assim: não, você é luz, você é sal, você tem que fazer a diferença, você está aqui para iluminar mesmo, não se pode esconder o brilho, não. Você tem que dizer que é cristão, você tem que pregar a palavra, não se pode ser tímido para pregar a palavra. Mas eu não sei pregar. Prega com testemunho, prega com jejum, prega com oração, por almas, por vidas, para a glória do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, que o nome do Senhor possa ser glorificado, que não percamos o brilho de Cristo que há em nossas vidas. Aleluia, que o nome do Senhor venha cada vez mais ser glorificado na minha e na sua vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.